Gratidão. E aqui uma pergunta sobre tecnologia, né? Como percebemos a tecnologia no planeta Terra, né? Qual a nossa percepção, de uma energia, né? De uma civilização como Urano em relação à tecnologia empregada. Então, a tecnologia, por que a tecnologia extraterrestre, que a gente chama de tecnologia mais elevada, é mais eficiente? Ela é muito superior à tecnologia terrestre, porque ela está conectada à consciência. Então, nenhuma tecnologia, numa civilização que está evoluindo, pode ser desenvolvida sem a consciência. Nunca. Por quê? Porque ali você tem que ter, em primeiro lugar, antes de você se coligar à consciência, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver os seus valores. Então, qual que era a experiência do ser humano? A experiência de sociedade, a experiência de relações sociais, a experiência de relações familiares, de relações de trabalho, tudo isso era para que o ser humano desenvolvesse as virtudes, desenvolvesse a capacidade de se relacionar com os outros, desenvolvesse a capacidade de trabalhar em grupo, a criatividade, a cooperação, a compreensão, a fraternidade. Todos esses atributos precisam ser desenvolvidos, em primeiro lugar, antes de você desenvolver qualquer tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia ela tem que estar embasada num ser humano coerente, num ser humano que tem caráter, integridade, moral. Então, dentro de uma civilização como Urano, isso é uma coisa muito forte, porque a integridade do ser, ela está acima de qualquer coisa. Então, se a tecnologia que vai ser desenvolvida, ela prejudica alguém, ela já não pode ser desenvolvida. Então, ela já automaticamente não vai acontecer. Quando a civilização evolui, sai de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, as tecnologias, elas já, obrigatoriamente, elas vão estar dentro de uma consciência, por isso que a gente fala ascensionar, de uma consciência mais elevada. Como eu vou usar a tecnologia? Ao meu favor. Como eu vou usar ao meu favor? A partir da minha integridade, da minha moral. Eu tenho que ter ética com a tecnologia. Eu não posso chegar aqui e falar para as pessoas, não, sabe, eu sou a melhor do mundo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, então nós temos que ter integridade energética. Integridade energética, você vai alinhar todos os seus valores, tudo, antes de você desenvolver qualquer tecnologia. Então, por isso que a gente vê que a grande maioria das tecnologias terrestres, elas foram totalmente manipuladas. Então, elas acabam, em vez de ajudar o ser humano, elas prejudicam o ser humano. Por quê? Porque elas impõem ao ser humano uma forma de viver. E a tecnologia não pode impor uma maneira de viver, mas ela tem que ser uma tecnologia que nos permite viver melhor. Então veja o fluxo, né? A tecnologia está me ajudando, me auxiliando, estou levando essa informação. Existe uma ferramenta que eu posso colocar um vídeo e eu posso falar sobre isso. Mas eu não estou presa a quem vai assistir, como vai ser. Não, foi me solicitado disponibilizar essa informação. Porque, novamente, como a gente trabalha, sempre tem alguém que precisa receber. Assim como eu estou recebendo a informação porque precisei receber. E aí, esse é o sistema que a gente chama, né, o sistema da federação, o sistema mais amplo, galáctico e todos esses nomes. Por quê? Porque ele vai permitir as pessoas cooperarem entre si. Então, elas vão receber informações, tem um sistema que nós podemos utilizar, todos vão interagir lá e vão colocar informações necessárias, receber informações necessárias. Não é uma informação plantada, não é uma informação fabricada, é uma informação consciencial, uma informação que vem da consciência do todo. Então, para isso, as virtudes, os valores, eles têm que estar totalmente enraizados. Se a pessoa tem, né, ela tem ambição, ela quer tudo para ela quer não sei o quê, ela está fora desse sistema evolutivo. Por isso que a gente diz, o voltar-se para dentro, todo esse trabalho interno, ele vem primeiro. Porque se a gente não se alinhar com a nossa conduta, a nossa moral, perceber as coisas que a gente faz, fiz errado no passado, ok, tudo bem, esqueça o passado, agora você corrige, né, como Jesus disse, né?
A mulher, atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Ele falou isso. Por quê? Porque quem que não é questão de chamar pecado, nada disso, mas quem que não erra, quem que não fez uma coisa que não era, que não entendeu, não tem nenhum problema. Vai o quê? Transmutar, modificar e acertar. Vai acertar, vai entrar dentro de um sistema de cooperação, onde todas as pessoas vão colaborar. Então aí funciona. Por quê? Porque aí eu não vou entrar dentro de um sistema e vou lançar um preço e vou falar, agora eu vou concorrer com aquele 5. Quem vai ganhar dentro disso? Ninguém. Ninguém. Por quê? Porque eu lancei lá a intenção da concorrência. Então eu estou tendo, se eu vou concorrer, significa que alguém é pior ou tem alguém que é melhor. Dentro de um sistema consciencial, ninguém é melhor, ninguém é pior. Todos estão evoluindo. Não importa que nível de consciência esteja, mas todos estão evoluindo e todos têm o direito de consumir aquele produto, serviço, desde que ele seja necessário para todos. Então, os supérfluos, eles não têm força dentro do sistema evolutivo. Então, os sistemas terrestres foram criados para induzir as pessoas ao consumo. E isso virou uma coisa que foi crescendo, 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 crescendo e precisou. Dentro da transição planetária, os sistemas tecnológicos também precisam ser adaptados. Por quê? Se a consciência mudou, e agora ela se conectou aos valores e falou, não, peraí, por que tudo isso? Para que as coisas dessa maneira? O sistema vai ter que estar conectado e associado a esses valores. Por quê? Porque se os valores são diferentes, eu quero uma coisa, outro quer outra, outro quer outra, não funciona, não existe a colaboração, não existe processo de evolução. O princípio da evolução é que a consciência cria a realidade. Então eu não posso criar uma realidade que eu acho que é melhor para mim e os outros ficam de fora. Porque estamos coligados ao todo. Então tudo vai ter que funcionar em harmonia. Por isso que a gente fala quanto que a gente já se desapegou, quanto que a gente está trabalhando internamente. Isso a gente vai fazendo aos poucos e vai percebendo que tem mais coisa para fazer. Faz mais, faz mais, faz mais. Mas o importante é a gente ter a percepção de que não há evolução sem colaboração. E aí você percebe o quê? O apego das pessoas. Porque elas querem continuar com indústrias que destroem o meio ambiente, colocam um selo lá, dizendo, não, mas agora a gente fez uma coisa, arrumou uma coisinha aqui, outra ali, e aquilo vira sustentabilidade. Né? Então eu vi muito isso, porque eu fui em várias empresas, com todos esses programas de desenvolvimento sustentável, e no fim, eles não têm nada de sustentável, porque as pessoas continuam no campo, quando você vai visitar, as indústrias elas estão lá, continuam patinando e prejudicando e destruindo o meio ambiente. Então, o princípio fundamental da evolução é a gente construir e não destruir. Então, a gente tem que aprender a construir, por isso a regeneração. A regeneração passa, em primeiro lugar, pelos valores do ser humano. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Não está certo isso aqui, vamos arrumar, vamos corrigir, ok. E depois, aí sim, vem a tecnologia. Porque a tecnologia ela vai servir para nos auxiliar e não contra nós, como é hoje, né? Então você pega, por exemplo, aí vendas, né? Então tem pessoas colocando todas as suas metas e isso e aquilo, aí a outra pessoa olha e fala, vou fazer igual, olha só. E ela não pensa o que tem por trás daquilo. Ela atua, aquela situação atua no emocional dela e ela vai lá e copia, faz igual. Então você vê pessoas dizendo, não, veja, qual que é o conteúdo que dá isso, que dá aquilo, que traz aquele outro? E o que é o conteúdo? O conteúdo ele tem que levar as pessoas à expansão de consciência, à evolução. Esse é o conteúdo dentro de um sistema evolutivo. Então, dentro de uma federação, de uma confederação, os sistemas operam elevando as pessoas para solucionarem questões do planeta.
Então está lá uma situação e as pessoas estão ajudando nesse projeto. Então é um projeto que vai contribuir. Então você está lá, conhece da área de alimentos, por exemplo, sementes, né? Sementes. Então você vai contribuir com esse conhecimento que você tem para fazer certo. Você não vai mais fazer, não vai plantar alguma coisa, fazer alguma coisa numa área imprópria e ainda por cima vai querer forçar que aquele alimento nasça antes da hora porque quer vender, porque quer isso, como é feito na terra, né? Então aí você vai estragando o solo, vai estragando o alimento e vai prejudicando os seres humanos que vão consumir. Então toda essa cadeia produtiva muda completamente em função da consciência. Então a tecnologia, o que acontece, que aconteceu em muitas civilizações, inclusive nas civilizações que desapareceram, né, Atlântida e tudo mais, foi o mau uso da tecnologia. Então na tecnologia, o que aconteceu? As pessoas priorizaram a tecnologia em detrimento do ser humano que está usando a tecnologia. Então, o mau uso dela é porque nós não conhecemos a nós mesmos. Porque quando nós temos consciência de nós mesmos, nós não podemos ir lá e fazer um mau uso dessa tecnologia. Ela vai servir ao nosso favor. Então, toda a criação, ela busca unir tecnologia. A consciência é uma tecnologia. Essa consciência, a tecnologia, a maior consciência que existe, a maior tecnologia que existe é a própria consciência. Por quê? Porque ela é capaz de criar. Só que ela vai criar manifestar, né? Não criar, mas manifestar, por exemplo, no YouTube, uma coisa assim, que vai facilitar a comunicação entre as pessoas. Essa tecnologia pode ser aperfeiçoada de modo a você levar outros recursos para as pessoas num outro tempo, numa outra velocidade, de uma outra maneira. Também. E tudo isso vai sendo aprimorado, mas com base em quem? Na consciência. E não no personagem. Que o personagem fala, não, vou criar uma tecnologia, sabe, que vai fazer isso, vai mover o mundo. Vai virar o mundo de cabeça para baixo, que é o que aconteceu. Não, a tecnologia só pode ser desenvolvida a partir do momento que eu tenho consciência, senão eu vou desenvolver um monstro, né? Eu vou desenvolver, como a gente vê aí, robôs, um monte de coisas que a gente nem sabe exatamente qual a finalidade, qual a função. Por quê? Porque nós estamos delegando, colocando, manifestando uma tecnologia que não está coligada à consciência humana. Então, uma civilização evoluída não existe isso. Toda civilização é baseada, evolui, por quê? Porque se coligou ao núcleo, à alma, né? Como vocês, os seres humanos chamam, a consciência, e ela está desenvolvendo, manifestando projetos, situações, notícias, livros, tudo, né? Cursos, tudo isso com base nessa consciência expandida que está percebendo que a realidade, para ser modificada, para ser uma realidade harmoniosa, porque a gente não quer viver num mundo onde a gente atravessou a rua, é outro mundo. Então você está de um lado da rua, é um mundo, do outro é outro. A gente quer caminhar num mundo que tudo funciona, que todo mundo se comunica, que tudo está funcionando. E isso existe. Né? No início eu falava, não, mas como é que vai chegar nisso? E aí, quando eu comecei a fazer o meu próprio processo e vi que isso existe, que isso é possível, eu falei, uau, porque não temos que fazer isso, manifestar isso, né? Temos que fazer isso acontecer. E isso vem justamente por quê? Porque a coligação com a consciência te leva a conhecer outros mundos, outras realidades, onde as coisas já funcionam e estão num nível de integração muito maior do que a humanidade que vive na superfície da Terra. Porque ela se tornou superficial, então ela começou a criar tecnologias desconectadas umas das outras. As próprias redes sociais. Então você vê hoje, por exemplo, você tem lá Instagram, você tem tudo separado, né? E por quê? Desnecessário. Então essa questão das tecnologias, elas tendem a ser modificadas porque a consciência humana está se modificando. E a partir do momento que isso acontece, ela começa a emanar, né? Porque a consciência, ela cria, ela é criativa.
Então ela começa a emanar novas formas de trabalhar, por isso que a gente vê muda o mercado de trabalho, muda tudo. Novas formas de se conectar, novas formas de se comunicar, tudo vai mudando. O projeto original da Terra é justamente a coligação de todas as áreas operando, porque a gente chama de ecossistema. Hoje a gente fala, não, porque o ecossistema, o que é ecossistema? Onde alimento não se comunica né, os reinos estão todos separados, reino vegetal, reino animal, o reino humano está totalmente fora dos outros reinos, não contribui. Então essas coligações começam a acontecer a partir da expansão de consciência e da nossa visão que vai integrando. Então a ideia da expansão é justamente a gente unir, sair dessa visão tridimensional para unir as peças. Então a consciência ela vai unir tudo. Isso é um processo que é natural e que a gente começa a perceber a nossa própria integração em primeiro lugar e os valores. Então os valores começam a ficar assim, saltam os olhos. Você fala, meu Deus do céu, cada pessoa sempre quer isso, outra aquilo, outra aquilo. Então a gente começa a perceber que os valores precisam realmente entrar em ressonância com a consciência para que as tecnologias sejam produzidas beneficiando todo mundo. Você não vai ter mais uma tecnologia que está Você não vai ter mensagens que você recebe. Para quê? Por quê? Por que você teria que receber aquilo? Entende? Que não faz nenhum sentido. Então o ponto central é consciência. A tecnologia vem depois. Nunca uma civilização evoluída vai trabalhar a tecnologia física, né? Material física primeiro, antes da consciência. Agora, numa civilização mais e mais evoluída, essa tecnologia ela é uma extensão do ser, né? Ou seja, você passa a ser o ser que manifesta a tecnologia. Então você projeta aquilo, você manifesta aquilo. Isso, nível muito evoluído, você você simplesmente manifesta a roupa que você vai vestir. Mas isso já num nível muito maior de evolução. Por quê? Porque é necessário frequência mais elevada, vibração mais elevada em um planeta, que você esteja dentro de um sistema, que isso seja possível. Né? Porque aí você tem um corpo também que tem outras vibrações, outras energias, e ele vai ter essa capacidade de manifestação, né? Que a gente chama que é uma lei da energia, que é você, quando a gente fala lei da atração, tudo isso que a gente fala hoje separado aqui, numa civilização evoluída já é a própria manifestação. Você não tem que pensar, desenhar, escrever, ficar repetindo 20 vezes para manifestar aquilo. Aquilo é uma necessidade, tem que aparecer no seu mundo, é uma necessidade. É uma necessidade. Não pode ter mecanismos que fragmentam a manifestação da necessidade. Agora, se as pessoas criam as tecnologias para favorecerem a si mesmos, aí você saiu totalmente de uma lei evolutiva. Porque hoje eu não posso abrir, né, ou montar uma empresa e falar, vou desenvolver uma tecnologia para um nicho de mercado porque eu quero ganhar tanto. Então isso dentro de uma nova era, de uma nova consciência, não funciona. Por quê? Porque a lei evolutiva vai verificar aquilo. Então a lei evolutiva vai falar, não, mas isso aqui não contribui para o todo. Isso aqui destrói, você vai ter que destruir uma parte do planeta para você implementar isso aqui. Ou você vai ter que prejudicar pessoas para implementar isso aqui. Então, aquilo não se realiza. Por quê? Porque aquilo não está em conformidade com as leis superiores. Então, sempre vai ser confrontado com leis superiores. Só que aí o ser, ele não tem mais esse pensamento. Por quê? Porque ele já transmutou a sua mente já está na mente do todo. Então ele já está mais unido, né, com a mente superior, ele nem pensa, não, eu vou fazer uma coisa ali naquele lugar. Nem existe. Nem existe. Ele nem vai fazer isso. Por quê? Porque aquilo está fora da sua consciência, do nível de consciência em que ele está atuando, e a necessidade daquilo, ele sabe que já não existe mais, que era uma necessidade. Ele pode até pensar,
mas ele sabe que era uma necessidade que existia no modelo de terceira dimensão, onde as pessoas faziam sisteminhas separados, descompactados. Por isso que a gente vê sistemas das empresas tudo separado, né? Cada empresa tem um, aí uma vai vender um tipo de sistema, aí a outra quer outro, aí a outra concorre com o outro, e eles ficam trabalhando administrativamente, um monte de sistemas que no fim geram mais burocracia do que resultados. Então isso dentro de um sistema evolutivo não faz sentido. Por quê? Porque a velocidade da informação, do conhecimento, ela toma uma proporção muito maior quando você está atuando num nível de consciência mais alto. Então você não precisa de muitas coisas, né? As tecnologias elas têm que se conversar e facilitar a vida daquele ser que está evoluindo. Então na evolução, a tendência da vida como um todo, né? Ou seja, de como a gente vai viver a nossa vida fisicamente, tende a ser simplificada, tende a ser organizada, mais simples e abundante. Por quê? Porque aquele ser está fazendo, ele continua ascensionando, ele continua, o processo evolutivo continua, é infinito. Então, o quanto ele vai alcançar naquele nível em que ele está trabalhando hoje, vai depender também do esforço do próprio ser e da disponibilidade do planeta, porque aí tem que ter disponibilidade do planeta também para que ele possa levar aquela informação, para que ele possa fazer determinadas tarefas. Então, os projetos, quais são os projetos planetários, né? Então, isso é uma próxima fase da transição planetária, né? Vai chegar um momento que existem os projetos e a gente vai atuar neles. Mas o primeiro grande projeto que toda a humanidade está atuando é o projeto de expansão de consciência. Então, esse é um projeto. É o despertar da consciência, entender que isso existe e que nós não podemos desenvolver tecnologias, nada que esteja fora dos princípios superiores, das leis superiores que visam o bem comum. Visam o bem comum. Então não existe eu vou fazer algo e aí eu vou falar aqui, olha, esse aqui é meu, aquele é seu, não existe. Esse é um conhecimento universal, então ele serve para qualquer pessoa. Ele não tem público-alvo, né? Até uma pessoa perguntou nicho, né? Então, não existe nicho de mercado e não existe público-alvo. Existe ser humano em evolução. Então, o ser humano que está buscando progredir, está buscando crescer, esse é o público. Não existe se ele é assim, se ele é assado, se ele trabalha na indústria, se ele trabalha em serviço, não existe. Por quê? Porque o ser humano em evolução, aí ele vai atuar na sua área de uma maneira totalmente diferente. Porque ele está consciente, ele não vai aceitar mais trabalhar numa indústria que destrói. Então, isso tudo tende à mudança. Elas vão se adaptar também vão mudar, vão fazer seus trabalhos internos e vão mudar. Então, a mesma coisa a inteligência artificial. Né? Como a gente diz, não é artificial, é uma inteligência que quem está pergunta, quem pergunta e quem responde, né? Na máquina, né? É uma máquina? Não. Então a gente tem que tomar cuidado com essas informações e com essas tecnologias. Por quê? Porque elas dentro de um sistema onde a consciência não está coligada, elas tendem a te levar para algum caminho, te induzir a comprar mais do que você necessita. E aí você fica ali naquele impasse e isso não existe numa lei evolutiva, gente. Não existe. A lei evolutiva, ela sabe, conhece aquele ser e aquilo que ele necessita. Então, aquilo vai ser manifestado. Então, ele vai ser produzido lá, né? Vai vindo dos reinos, vai ser extraído o necessário e vai chegar para ele o necessário. E tudo isso tem que ser equilibrado. Por que hoje você vê uma pessoa, ela consome 50 coisas e compra, né? Mas não consome. Fica armazenado. E outra não tem. Então, tudo isso está em desequilíbrio por conta da mente. Então, quando você atua conscientemente, você sabe a quantidade de coisas e você começa a fazer esse ajuste. Então, o outro também vai se ajustar. E tudo começa a se ajustar em função de uma lei evolutiva. Então, tecnologia e ser humano tem que andar juntos. Não pode existir uma coisa sem outra.
Só que ambos estão conectados à consciência que tudo sabe, que tudo vê. Então vamos ficar atentos às tecnologias, porque hoje ainda tem toda essa separação, mas tem muitas tecnologias já sendo desenvolvidas que vão beneficiar a todos. Então a gente vai utilizá-las e vai receber esses benefícios. Mas o uso da tecnologia somos nós que fazemos, entendendo que nós que fazemos. Então nenhuma tecnologia é prejudicial. O uso que fazemos dela é que é. Então, por exemplo, se aquela tecnologia foi projetada para me induzir ao erro, se eu tenho consciência, eu vou perceber. Então, não vou usar. E assim por diante, né? Agora, numa lei evolutiva, não há a menor possibilidade de você desenvolver uma tecnologia porque você quer ser dono do planeta, né? Não existe. Então, nós temos que mudar e aí, mudando, a tecnologia vai funcionar. E tudo vai funcionar e tudo vai estar disponível para todos. Não existe, isso aqui, não, mas naquela região do mundo não tem, porque não tem acesso. Não existe. O acesso numa civilização evoluída é para todos. Não tem essas coisas de, não, ali não tem ali um puxadinho, ali tem que puxar o fio, não existe. Todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, por quê? Porque ela está coligada à consciência, ao nível de consciência do planeta. Por isso que quanto mais denso, mais baixo o nível de consciência do planeta, mais desfragmentadas as coisas. Por quê? Porque os seres, eles estão separados. Eles acreditam que o outro é o outro, que o mundo está tudo desconectado. Por quê? Porque ele não está consciente. Começou a se elevar, começou a se tornar mais consciente, começa a unir as coisas e começa a fazer esse crivo de seleção das tecnologias também. Então vamos nos tornar conscientes da tecnologia e trabalhar, né, a consciência para que ela trabalhe ao nosso favor. Gratidão.